E aí, boa noite, campeão da redação. Boa noite, galera. Professora Cândice aqui essa noite com vocês. Professor João Felipe também. Todo mundo aí ansioso pelo nosso hangout de correção de redação hoje. Nossa transmissão ao vivo no Face. Nossa transmissão ao vivo no Face. Nossa transmissão via satélite para o mundo inteiro. Uau, né? milhares, milhões de pessoas acompanhando nesse momento Boatos histórico para a que redação. está batendo a abertura das Olimpíadas. O negócio tá mais bacana, né? Tá mais bacana. Tá mais bem preparado o ambiente que o da Olimpíada. Bastidores. Bastidores, né? Muitas pessoas aqui, a plateia, né? E a plateia se levanta. Agora, mas silêncio, plateia, senão vai atrapalhar a aula aqui. Vamos falar um pouquinho da gente, pra quem não nos conhece ainda? Beleza. Essa aqui é a professora Cândice Almeida. Esposa do João Felipe. Que é a principal qualidade dela. Mas além de ser esposa, ela é uma baita professora de produção de texto, que há muitos e muitos anos está formando uma legião de calouros, uma legião de pessoas que estão entrando na universidade justamente pela habilidade dela em preparar essa galera. Nossa habilidade, né, meu isso amor? aí. Nossa habilidade. Estamos há muitos anos estudando os vestibulares, estudando as produções de texto dos vestibulares mais importantes do Brasil. Isso. E claro que a gente está estudando muito o Enem. Como preparar um campeão, como preparar um aluno nota 1000. E eu tenho uma história interessante, mas você tem que me apresentar também. Eu apresentei vocês, tem que me apresentar. Esse é meu marido fofo. Daqui a pouco. Tem uma história interessante que não sei se você sabe do Enem. Eu fiz o primeiro Enem. Você não vai falar a tua idade e depois falar a minha, né, João Felipe? Eu acho melhor. Até porque você vem. Mas olha que legal, eu fiz o primeiro Enem como aluno. Então eu sei disso. Que as pessoas estão fazendo conta agora. Isso não é bacana. Não, mas enfim. Eu não peguei o Enem. Na verdade, eu fiz o segundo Enem, não foi nem o primeiro. Que horror. Fiz o segundo Enem. E foi bem aquele da... Acho que é o segundo, que é aquele do Minha Terra Tem Palmeiras, sabe? O de Canto Sabiá. Sabe que ele tem a... Eu sei qual que é, mas não sei se foi o segundo esse. Parece que foi. Não? Foi mais depois. Não, mas então, eu posso estar confundindo qual é o tema, mas foi o segundo Enem. 99 eu tava lá fazendo prova. Então, agora eu estou do outro lado da questão, né? Não estou... Produzindo campeões para a prova. Exatamente. Já que você se tornou um campeão. Exatamente, entrei na faculdade e resolvi ser professor. Veja que coisa. Pois é, o fato é que nós, então, depois de estudarmos tanto as produções de texto, como se faz, as estruturas, nós fizemos um curso online de redação e já temos vários alunos pelo Brasil inteiro, né? E o nosso curso, sobretudo, se pauta no tema. Claro que na estrutura também, mas o gênero do Enem é só dissertativo argumentativo. Então a gente não leva tanto tempo para explicar o que é um gênero dissertativo argumentativo. A questão é que a gente está formando alunos que tenham repertório. Então o nosso curso, claro que ele é focado para nota 1000 no Enem, mas o nosso curso também forma pessoas, forma cérebros, forma pessoas pensantes. É bem essa a ideia. Então a gente, a partir de um momento, então nós trabalhamos aqui, já que ela não me apresentou, vou me apresentar. Eu sou João Felipe, professor de redação há muitos anos, professor de gramática também, e a gente há algum tempo nessa parceria, além de em casa, no trabalho também, temos uma empresa, uma escola de redação aqui em Curitiba, física, e há muito tempo a gente conversava, precisamos expandir isso, preparar mais pessoas, né? Melhorar a educação desse país. Levar esse nosso sotaque leite quente para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. E foi nessa ideia e muito da pressão da Cândice que surgiu aí esse curso online de redação. O nosso curso, para quem não sabe ainda, tem muita gente que segue a gente no Face, gosta dos vídeos, gosta das dicas, mas não sabe que tem um curso. Então no redaçãodecampeão.com.br você tem lá o nosso curso online. É nesse curso que a Cândice está falando que a gente prepara você para a prova do Enem e para outras provas. Qual que é a lógica ali? A gente não tem o objetivo, não tem assim o desafio de acertar o tema. Embora a gente acertou o tema, já está gravada a aula lá, só quem comprar o curso sabe qual é. Que eu falo no curso, ó, esse é o tema do Enem. Não falo? Então, mas só quem compra o curso que sabe. Então, a ideia é mostrar para você como fazer um texto para o Enem, como escrever para o Enem, como raciocinar do jeito que
o tipo de proposta do Enem existe. Isso, e a gente trabalha com temas da atualidade, por isso que o João tá brincando que a gente acerta o tema, né? Porque nós estamos sempre de olho na atualidade. Exatamente. Então a gente discute temas, debatemos, olhamos os dois lados da história sempre. E isso naturalmente vai formando cérebros pensantes, pessoas politizadas. Na nossa aula, no nosso curso do ano passado, presencial só, não tinha curso online, a aula 9 foi de violência contra a mulher. E foram 30 aulas, né, 31 aulas, e os alunos que gostam da gente falaram, nossa, que legal, vocês acertaram. Os que não gostam da gente falaram, nossa, vocês erraram 30 temas, só acertaram um, né? Então foi mais ou menos assim. Que é o suficiente, né? Então você aí, que não conhece o nosso curso ainda, acessa lá o redaçãodecampeão.com.br, você vai ganhar uma aula grátis para você entender qual é a lógica do nosso curso. Tenho certeza que você vai gostar e aí vai passar a ser mas eu não sei escrever muito bem, eu tenho um pouco de dificuldade. O curso é pra mim? Opa, o curso é para qualquer pessoa que queira se expressar por escrito de modo melhor. Nós temos alguns alunos, inclusive, que nos falam, nossa, o curso não prepara para o Enem apenas, o curso está me preparando para tudo, para qualquer texto escrito. Porque depois do Enem você vai ter na faculdade você tem que escrever de novo. E o raciocínio, o método que a gente usa, essa estrutura, a hierarquização das informações, vai servir para qualquer texto que você vai produzir depois. É claro que há dicas específicas de como fazer uma conclusão, né, as medidas de tudo isso tem. Mas tem um método de estrutura de texto que vai te ajudar a produzir qualquer texto também. Exatamente, então vamos para o nosso foco de hoje, a gente já fez nossa propaganda aqui, com né? Certeza. Vamos falar um pouquinho então do que a gente está fazendo aqui hoje. Então o nosso hangout de hoje é para explicar para você como é que funciona uma correção, como é que chega assim naquela nota, né? Para você que nunca viu nada, não sabe, não tem ideia de como funciona as competências do Enem ou como se dá a nota do Enem, então a gente vai te explicar do zero. Para você que já sabe, aguenta um pouquinho aí que já chegamos no texto. Lembrando que você aí pode fazer perguntas pra gente ao vivo. Estamos aqui com a nossa super equipe de marketing. Vai pegar o celular. Vou entrar aqui, ó, pra gente poder acompanhar. Não carregou ainda a gente ao vivo aí. Tá Cadê aqui, nós ao vivo? Olha aí, olha eu ali, ó. Exatamente. Então, você pode mandar perguntas pra gente. Já temos alguns alunos que já nos mandaram algumas perguntas. Eu já vou responder. E mandar o inbox aqui e você pode mandar no Face mesmo, tá? Você pode escrever ali embaixo a tua dúvida numa boa pra nós aqui. Então vamos ver aqui o Redação de Campeão, correção de redação aqui. A gente preparou aqui algumas informações para que você, aluno campeão, se dê bem nessa prova. Faltam, se eu não me engano, 16 semanas pro Enem. São 16? Eu acho que sim, são 16 semanas. O Enem é lá naquele final de semana do dia 5 de novembro. Exato. Então o tempo tá correndo, você ainda tem tempo de adquirir o nosso curso e se dar bem na redação, mas ó, cada vez tá mais exíguo esse tempo. E lembrar que não é só o tempo, mas também o preço. Até o final do mês tem um preço especial que a gente fala no final. Em agosto já aumenta, em setembro aumenta, em outubro aumenta mais ainda, né? Não fale assim, fale assim, ó, por enquanto tá bom, garanta já o seu. Só amanhã. Não, só amanhã não, né? Isso é outra coisa. Quer pagar quanto? Não, é o curso que tá também. Tô treinando aí. Vamos lá então. Bom, primeiro, é o gênero dissertativo argumentativo do tipo debate. O que quer dizer do tipo debate? A gente diferencia no nosso curso dois tipos de argumentação. Aquela clássica, que é o contra e a favor, e aquele tema do vestibular clássico, né? Vestibular clássico, aborto, descriminalização das drogas, algo do tipo sou contra ou sou a favor. E aquele gênero que é algo como um debate, é uma dissertação argumentativa. Então é um texto também que traz informações, não só a tua argumentação. Então é uma dissertação, você expõe e você argumenta, mas defende não se sou contra ou sou a favor. Um dos únicos temas que abriu esse precedente de você se posicionar um pouco contra ou a favor foi o de 2014 da publicidade infantil. Exatamente, né? Você podia ser contra ou a favor. Esse texto sim, apesar caberia. De que a discussão não era exatamente para esse lado, qual mas o caminho, caberia. Né? Sempre. Todos os outros temas, eles abrem um debate, né? Os efeitos da lei seca. Isso, a persistência da violência contra a mulher. Então, ninguém aqui é a favor da violência contra a mulher. Não, com certeza. Contra o homem também não. Então, é um debate. Por isso que é o gênero dissertativo argumentativo. Mínimo de 7 linhas, sim, é isso que você está escutando. O mínimo é de 7 linhas e o máximo é de 30 linhas. Na verdade, o mínimo era 15 antes, só que muita gente não chegava a 15 linhas. E daí os corretores eram obrigados a eliminar esses textos. Né? Por isso que eles colocaram em 7.
mas não é para você, né? O nosso aluno campeão, pelo menos os alunos que a gente tem no nosso curso online. E que tem mandado bastante texto. Tem mandado muitos textos, tá muito bacana. Olha, eu não peguei nenhum texto com menos de 20 linhas. Estou muito satisfeita com os nossos alunos escrevendo super bem, cada vez melhor. Aqueles que começaram em abril já estão assim num nível de argumentação e de linguagem excelente. Texto estruturado, assim. E o bom do texto estruturado, como a gente vai ver aqui, que ajuda o corretor a te dar nota. Anote isso. E é isso que a gente tem que ver, né? Continuando aqui então. O que vai levar você à nota 0? Então, assim, a gente já falou disso algumas vezes. O que não fazer, né? O que não fazer, né? O que é uma parte desconectada do tema? Às vezes uma conversa com o corretor, né? Receita de miojo. Receita de miojo, o hino do Corinthians, o do Palmeiras. Né? Do Corinthians pode? Não. Qualquer coisa disso. Qualquer coisa que... Do Paraná Clube pode. Esse pode, porque, né, coitado do Paraná. Só que não, brincadeira, coloca um só que não embaixo aqui. Deixa, pelo Paraná pelo menos, né? Mas então, qualquer coisa que... que fuja mesmo. Então essa conversa com o corretor é bacana. É engraçado como aparece assim, aluno falando gostei muito do tema, eu sei que você vai ter um carinho pra mim, me dediquei muito pra fazer. Que seu ano novo seja 10 e meu texto seja 9. Isso, né? Umas coisas assim. Então qualquer coisa desse tipo é uma parte desconectada, então você pode perder nota. Texto insuficiente é aquele que não tem nem o mínimo de 10 linhas. Exatamente. Cópia do texto de 7 linhas. Cópia do texto motivador. A gente fala bastante sobre isso no nosso curso. Como usar os textos motivadores sem caracterizar cópia. Porque você precisa usar. Para 30 linhas, você vai usar o texto motivador. Como fazer isso sem zerar? O que é o texto motivador? É aquele que aparece junto com a proposta. Então tem vários que vai te ambientar, né? Que vai te ambientar. Gráficos, charges, letras de música, poesias que vão orientar o teu raciocínio para o tema. Então a cópia do texto motivador em excesso, quando ultrapassa lá 7 linhas, quando é só cópia do texto motivador, é 0. Fugir do tema, né? Obviamente. Naturalmente, fala sobre outra coisa. Você desenha uma árvore. Se você desenha um cachorro é lindo, mas é um cachorro, não é uma árvore, você tira 0. E isso acontece muito com alunos que gostam, por exemplo, de decorar texto. O cara decora um texto, ele acha, esse ano vai ser tal coisa. E decora. Eu me lembro de um vestibular que eu corrigi certa vez, a proposta de redação era sobre legalização dos jogos de azar, e o cara fez um texto sobre poluição. Poluição do ar, poluição sonora, poluição... A pessoa nem lê. Não, ele nem leu. Vai ser isso. Ele tinha certeza que era aquilo, né? Então toma cuidado com isso. Não fazer um texto dissertativo argumentativo, às vezes faz uma narrativa, por exemplo. Poema lindo. Um poema, isso a gente já pegou, né? Poema. E claro, desrespeito aos direitos humanos. A gente expande bastante isso no nosso curso também, explica que é um dos critérios de 0 para o Enem. Veja, não é só que torturar. Torturar. Ano passado a questão do homem, né? Então matar os homens que fazem, estuprar os homens. Tortura, estuprar o homem que faz violência. A detenção da força é do Estado. Então, se você coloca a força na mão do indivíduo, daí isso é um desrespeito aos direitos humanos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente explica isso no nosso curso bem direitinho, como você faz, certo? Né? A nota é avaliada, o texto é avaliado em 5 competências, a gente vai explicar aqui pra você. Cada uma das competências vale 200 pontos, ou seja, nota 1000 no final, que é o nosso objetivo. Ela é de humanas, mas conseguiu aqui, 2 vezes 5, 10 e tal, nota 1000. Veja que bacana. A competência 1, o que é a competência 1, que é da tua área? Que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você está chegando mais perto, está conseguindo ver aí. É o que você tem na cabeça como português certo, certo? É aquilo que você entende, assim, erro de português e tal. Então, é isso, é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui é o problema de acento, ortografia, né? Usa S ou Z, conjugação verbal, concordância, tudo isso entra nessa competência. Lembrando aqui os alunos que se você tem tudo isso no nosso curso, mas aqui a câmera chegou um pouquinho perto, acho que você deve ter visto. Não há um número de erros. Não há um número de erros. É um excelente domínio da norma
ou um Um bom- desconhecimento da norma. Percebe daí os meandros disso. Domínio precário, domínio insuficiente, domínio mediano, domínio bom e excelente. Então não existe isso. Tirei 0 porque errei um acento. Não existe isso. Se você erra um acento, isso é um domínio excelente da norma. Então você pode sim ter nota 200 E nessa acontece competência. de as pessoas errarem e mesmo assim irem bem. Irem bem, É o que eu já usei, eu sempre uso de exemplo, que é o jogador de futebol. Aquele que é melhor em campo não é necessariamente aquele que não comete nenhum erro. Às vezes o cara comete erros, mas ele se expôs mais no jogo e ajudou o Que time. time você torce, Felipe? Paraná. Então o domínio é a competência 1 valendo 200 Daí pontos. assim, nossa sequência seria, depois da competência 1 viria a competência 2, né? Faz sentido. Mas eu vou direto para a competência 4 porque está dentro do mesmo plano, certo? Que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Qu'est-ce que c'est? Coesão, isso aqui. Por exemplo, o uso de conectivos, sabe as conjunções? O tal do porquê, o tal do então, o tal do... Mas, embora... Isso, essa estruturação, essa amarração do texto, que tem a ver com a argumentação, que é a competência 2 e especialmente a 3, você já vai falar, né? Mas aqui a competência 4 tem, então, tá bem ligada com a 1, porque tem a ver com norma mesmo, tem a ver com português certo e errado, usou a conjunção correta, não é essa aqui, e a amarração das palavras que gera naturalmente a amarração de ideias. Inclusive a articulação dos parágrafos, né? Isso. Que é a articulação das Transição partes do entre texto. um e outro, né? Você também deve ter reparado que não há um número de erros de coesão. Há simplesmente articula bem as partes e não articula e os meandros disso, certo? Então eu errei ali a união dos pais, tirei 0. Não existe isso. Tem gente que dá umas desculpas assim, é que eu esqueci do Eu esqueci do título e tirei 0, Uhum. né? Não existe isso, isso é um dos critérios. Então, ou você articula super bem as partes do texto, os períodos, os parágrafos, ou você não articula as informações. E isso vai balizando ali o teu texto, certo? Maravilha. Então, a competência 1 tem a ver com a competência 4. Geralmente, as notas são muito parecidas, né? Tem uma a ver com a outra, assim. É difícil alguém tirar, por exemplo, 40 na competência 4 e 200, impossível, né? 40 aqui e 200 na 1, né? As notas são muito parecidas, assim como a competência 2 e a 2 e competência 3. Pode acontecer de você ir mal na 2 e muito bem na 1, isso sim. Por quê? Porque o que é a competência 2? A competência 2 diz respeito ao gênero do texto, compreender a redação e aplicar os conceitos de variadas áreas, e os limites estruturais do texto dissertativo. Então, primeiro, se você fez um texto dissertativo argumentativo, se o gênero está adequado e se dentro desse gênero você conseguiu aplicar os conceitos das áreas do conhecimento. A gente já falou tantas outras vezes aqui que a redação compila todas as outras matérias. É a interdisciplinaridade. Em si, né? Em si. Então, isso vale nota. A única coisa que tem de português isso aqui é a língua em que você escreve, né? O resto são todas as disciplinas. Exatamente. É bem importante você saber de geografia, de história, de química, de matemática, de física, porque isso você também vai usar no teu texto dissertativo argumentativo. E por que não pode levar 0 aqui, ó? Começa no 40 e tal, por que não tem 0? Por quê? Por quê? Porque se você zerar isso aqui, você zerou a redação inteira. Porque o primeiro critério é não fazer texto dissertativo argumentativo, Lembra? como a gente falou ali no Do começo. zerar, né? Então, se você não fizer um texto dissertativo argumentativo, se não tiver na competência 2, daí você tá fora. A primeira coisa que você vê do 40 é tangenciar o tema. Então, não é que você fugiu, é que você passou pelo Que ladinho. Isso. Você falou um pouquinho, por exemplo, no passado da violência contra a mulher, você fala de mulher, mas aí você começa a falar de mulher no mercado de trabalho, Na sociedade, de hoje, assalto. Então, você fala de mulher, mas você tangencia, você não foca na Isso. persistência, né? Isso, exatamente isso. Muita gente esqueceu do termo persistência. Persistência contra a mulher. De novo, baliza aqui, ó. Desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e é um texto dissertativo argumentativo. Ou tangencia o tema e domínio precário do texto dissertativo argumentativo, né? Bola. Então, vai depender. E a competência 2 tem a ver com a 3. Isso aí. Que daí sim é o conteúdo em si. Seleciona, relaciona, organiza. A gente insiste tanto na questão da organização. Interpreta informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. É tudo aquilo que você vai buscar
para É defender. o teu repertório. Quanto maior o teu repertório aqui, maior a tua nota. Que é o foco do nosso curso. Que é o foco do nosso repertório. curso. Então, argumentos de prova concreta, argumentos de autoridade, argumentos de ressalva, tudo isso que a gente ensina a fazer no nosso Exatamente. curso estão na competência 2 e na competência 3. E quanto mais você domina, você tem um repertório, melhor é a tua linguagem, que é a competência Natural. 1 e a competência 4. Entendeu? Porque o nosso foco é no tema. Já temos 800 pontos. Falta o quê? Aí que tá. A competência 5, eu acho uma das mais difíceis, pelo menos os nossos alunos... E a gente vai fazer um vídeo ao vivo só falando dela. Isso. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo ao vivo só falando da competência 5, que é a questão de elaborar propostas de solução para o problema, respeitando os direitos humanos. A maioria que a gente percebe, a maioria dos alunos a gente percebe que faz do tipo assim, as pessoas têm que se conscientizar. Exatamente. Né? Mas a questão é, como se conscientizar? Por isso que os alunos perdem muita nota na competência 5. É que nem assim, aconteceu atentado. Cada hora dá pra falar de um diferente, infelizmente, né? Daí você coloca como proposta, assim, o governo precisa fazer alguma coisa para que isso não ocorra mais. Então, o que professor, eu citei o governo, falei e tal. Não, mas que coisa? Não é alguma coisa. Que coisa precisa ser feita? Uma coisa que a gente sugere no curso é pensar quem é que vai fazer, Exatamente. como vai fazer e o que vai ser feito. O que vai ser feito, quem que vai fazer e como vai fazer. Quanto mais específico for... Porque, por que tem que ser específico e dizer exatamente assim? Porque daí você está provando que o que você propõe é factível. É execuível. Nossa. Né? É fazível. É fazível. Lembrando, né, que também tem ali, não tem um número de propostas, mas não apresenta a proposta, seria 0, e elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto, certo? Falamos das 5 competências, então agora vamos para o texto em si. Vamos analisar uma redação nota 1000. Isso, o primeiro texto que a gente vai analisar é do Enem de 2014. Só relembrando rapidamente, a proposta era sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Foi essa que eu comentei com vocês, que abria um precedentezinho ali para falar se você era a favor ou contra a publicidade, se você acha que devia manter ou não, né? Dava a chance para você falar tem que proibir ou não. Isso, aqui é o único que trazia essa ideia. Os textos de apoio, a gente não vai perder esse tempo lendo, nós vamos direto para o texto. Dava aqui um mapa, legal, né? Um mapa da publicidade no mundo, os países em que permitiam, que tinha autorregulamentação ou não. E esse é um texto que a gente vai analisar e vai corrigir junto com vocês. Então vamos por partes. Vamos lá. Eu vou ler a primeira parte, tá? A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Vamos só falar um pouquinho desse início aqui. Primeira coisa, esse aluno começou pelo tema, ele começou abordando o tema, não trouxe um pretexto, ele foi direto ao tema, perfeito, né? Fala do quanto que a publicidade movimenta e ele termina o parágrafo com a questão de a publicidade pode gerar prejuízo físico, psicológico e emocional. O que a gente espera agora? Que tenha isso. Só chamar a atenção para mais um detalhe. Então, não há a menor dúvida, por exemplo, de que o aluno está dentro do tema. Primeiro porque ele fala de publicidade infantil e lembrando que a proposta era em questão no Brasil. Ele fala primeiro no mundo, né? De produtos e serviços, não fala no mundo, enfim, bilhões de dólares e tal. E daí diz aqui, no Brasil o debate sobre publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Não informa muita coisa isso, mas coloca o texto dele no centro do tema. Olha como que você vai fazendo. Então, pega as palavras que estão na proposta e traz para o seu texto aqui. E daí, como a Candice bem frisou, ele fala assim, as crianças podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Tudo bem, prejudicadas com prejuízos fica um pouco ruim,
Mas, o que espero que não pode faltar aqui? Quais são prejuízos físicos, psicológicos e emocionais? Um texto que não teve erro de norma, né? Exatamente. Erro de coesão, Competência 1 tá e a beleza? competência 1 também, a questão de prejuízo tal, talvez não seja o caso de perder nota aí, né? Daí, você lê esse aqui? Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir nos hábitos alimentares, podendo alterar consequentemente o desenvolvimento físico e a saúde das crianças, o prejuízo físico. Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertados pelas grandes redes de lanchonete, por exemplo, aumentaram o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Esse aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Repare, então, do que ele está tratando aqui? Do que ele fala? Do primeiro prejuízo, que é o prejuízo o quê? Físico, certo? Ó, que é o que ele falou ali, né? Prejuízos físicos. É isso aqui que eu gostaria de chamar a atenção de você, quando eu falo que ajude o corretor a te dar nota. Repare como dá um texto didático, simples, no melhor sentido da palavra simples. Prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Então, o parágrafo seguinte dele, prejuízos físicos. Falando aqui, por exemplo, a obesidade e tal. O que deve vir no próximo parágrafo, então? Os emocionais psicológicos, Exatamente. Né? Isso aqui é o esperado. Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo desde a mais tenra idade. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os hábitos comportamentais de muitas crianças que, para conseguir acompanhar as novas brincadeiras dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Quando esses não podem comprá-los, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas por parte dos outros, podendo também ser excluídas de determinados círculos de amizade, o que prejudica o desenvolvimento emocional e psicológico dela. Pronto, expandiu as 3 ideias que tinha no primeiro parágrafo: prejuízo psicológico, físico e emocional. Quer dizer, é um texto assim, amarradinho. Amarradinho. Né? O que está faltando nesse texto agora? As medidas de solução. Né? O que ele propõe para a correção? E a gente imagina que tem que ter a ver com a problematização que Exatamente. ele colocou. Vamos dar uma olhada. Em decorrência disso, cabe ao governo federal e ao terceiro setor a tarefa de reverter esse quadro. O terceiro setor, composto por associações que buscam se organizar para conseguir melhorias na sociedade, deve conscientizar por meio de palestras e grupos de discussão os pais e os familiares das crianças para que discutam com elas a respeito do consumismo e dos males disso. Por fim, o Estado deve regular os conteúdos veiculados nas campanhas publicitárias, para que essas não tentem convencer pessoas que ainda não têm o senso crítico desenvolvido. Além disso, ele deve multar as empresas publicitárias que não respeitarem suas determinações. Com esses atos, a publicidade infantil deixará de ser tão prejudicial e as crianças brasileiras poderão crescer e se desenvolver de forma mais saudável. Então veja, está muito claro e tem a ver com a proposta. Diz aqui, cabe ao governo e ao terceiro setor, diz o que cada um vai fazer e está, né, satisfatoriamente detalhada a proposta de intervenção. E tudo a ver com a problematização exatamente, que ele colocou, né? Então esse texto não foge ao tema. Não foge ao tema, é um texto que não tem erros de ortografia, não tem erros de norma, uma repetição ou outra de palavra que acaba não sendo suficiente para descontar 40 pontos. Exatamente. Ali. Está adequado ao gênero dissertativo argumentativo, traz medidas de solução adequadas, então é um texto que seria nota 1000. Parceiro, então, né? Competência 1, norma culta, está dentro, está adequado, tem praticamente não tem erro, tem um excelente domínio da norma culta. Estrutura do texto, várias áreas do conhecimento, é um texto que está dentro do dissertativo completamente argumentativo. dentro do dissertativo argumentativo e não foge nem um pouco ao tema, não tem tangencia, é totalmente dentro do tema. Com relação ao conteúdo bem explicadinho, ele traz ideias de fora, coloca ali o repertório dele de uma maneira bastante interessante. O texto caminha, a coesão fala em primeiro lugar, outro também. E as medidas de solução dentro da problematização e específica. O que eu acho que poderia fazer? Esse texto, quem deu nota 1000 não fomos nós, foi o próprio Enem, né? Foi o próprio Enem que divulgou esse texto. Exatamente, foi divulgado e recebeu nota 1000. O que eu acho que poderia ser feito? Poderia ter usado um pouco mais os textos de apoio, especialmente aquele mapa lá
dava para citar um país ou outro, como é um país ou outro para falar do Brasil. Então dava para investir um pouquinho. Mas de qualquer forma foi bem lá, a redação muito organizadinha. Um texto né? bacana, um texto legal. Com certeza. Beleza? E agora a gente vai dar uma olhada. Vamos ler o nosso aluno lá? O último texto lá, o da obesidade? Acho que podia ser esse daí. Ó, então assim, agora a gente vai ver um texto de um aluno nosso. A gente não vai divulgar o nome por questões, né, éticas. E esse aluno mandou o texto a partir de uma proposta de redação que nós fizemos aqui, que é a proposta de obesidade. Isso, a gente considera um tema bastante importante para o Brasil, afinal de contas o país está cada vez mais gordo, o Brasil na balança, exatamente, na pesquisa, e é um dos temas que a gente propõe no nosso curso online, né? Tá. Que é a obesidade. Exatamente, então você que tem acesso ao curso, pode fazer o texto e mandar para nós, beleza? Então assim, a obesidade é um problema, então só para dizer, ele não está corrigido agora aqui, né? A gente vai fazer a correção Isso, agora nós vamos fazer junto com você a gente já corrigiu, já mandou para aluno, já tem comentário e tudo, mas essa aqui é a versão bruta, tá? A versão que veio do aluno. A obesidade é um problema de escala mundial. No Brasil, a cada ano, a porcentagem de pessoas com sobrepeso e obesas vem aumentando assustadoramente. Toda a população em geral está engordando, o que causa um problema que no contexto atual de saúde pública mundial a OMS vem enfrentando diariamente. Vamos lá, o que dá para falar aqui? Está dentro do tema? Está dentro do tema. Perfeitamente, obesidade. Inclusive certinho. usa o termo obesidade e o termo no Brasil. Qual é o problema que apresenta aqui? Dá uma misturada em informação de Brasil e mundo. Né? Então fala aqui, ó, no Brasil a cada ano a porcentagem de pessoas com sobrepeso e obesas vem aumentando. Beleza. Repare, se a gente for olhar os dados lá, sobrepeso é verdade, obesa está mais ou menos estacionado. Então não é tão precisa essa informação. Pelo menos no nosso texto de apoio estava isso. Toda a população em geral está engordando. Em geral o quê? No Brasil ou é o mundo inteiro? Tá? O que causa um problema que, no contexto atual de saúde pública mundial, a OMS vem enfrentando. Então tem uma estrutura que o que a gente sugere aqui é que fique no Brasil e expanda sobrepeso e obeso, né? Exatamente. Estaria nos textos de apoio, desenvolveria o tema com dados concretos. Isso, e ficaria um pouquinho mais fechadinho, não fica abrindo, saltando, dizendo... Tá um pouquinho desorganizado esse parágrafo aqui. Daí, você leu outro? Com a diminuição do tempo em que muitas pessoas sofrem, a preocupação com uma boa alimentação é deixada de lado, fazendo com que a comida pronta e fast foods seja a melhor opção para que não haja mais perda de tempo. Outro grande problema é a diferença de preço que teria que ser arrecadado em torno de algo mais saudável, quando alguma comida industrializada, por ser produzida em larga escala, tem um custo-benefício muito mais baixo. A quantidade de calorias absorvidas hoje é muito maior do que as que são gastas pelo alto nível de sedentarismo. Tá, então, beleza. Entra num outro assunto, a organização da estrutura geral do texto tá boa, porque apresentou o tema que é a obesidade. Está problematizando agora. Está problematizando, falando em relação... Então, apontando causa do problema. Ah, professor, mas eu não achei muito bom, tem um problema ou outro. Sim, a gente não está aqui só para falar mal do texto. Veja o que tem de bom. Muito pelo contrário, porque esse texto tem muitos méritos. Exatamente. O que ele tem de interessante aqui? Apresentou o problema, agora apresenta as causas desse problema. Né? Daí, claro, dá para melhorar a linguagem. Tem algumas impressões, então, com a diminuição do tempo em que muitas pessoas sofrem, a gente não consegue compreender exatamente isso. Eu imagino que seja com a correria do dia a dia. Exatamente. Né? E o custo-benefício talvez seja mais alto, né? É vantajoso e não mais baixo. Mas, então, essas são questões pontuais que a gente vai mostrando. Faltou o acento no enfim, são coisas que a gente vai pondo para o aluno com a correção. Mas o que é importantíssimo, e isso é efeito da estrutura que a gente apresenta no curso, apresenta o problema e daí apresenta as causas do problema. E fala ali do sedentarismo, da alimentação, ou seja, está entendendo todo o tema. Exatamente. Consequências de altos níveis de açúcares e gorduras no primeiro momento traz a sensação de saciedade e felicidade. Mas após períodos longos de consumos, o que era bom se torna ruim. Casos de depressão, perda de produtividade e até mesmo discriminação no trabalho e nas escolas.
A obesidade chegou no segundo lugar na causa de mortes que poderiam ser evitáveis, segundo a Vigitel. Olha só, qual o problema aqui? Qual a vantagem? Primeiro, apresentou o tema no primeiro parágrafo, o segundo parágrafo fala das causas do problema e aqui as consequências do problema. É assim que tem que fazer. Algumas imprecisões na forma como apresenta. Por exemplo, essa informação aqui não é do Vigitel, né? É do Ministério, é um órgão. Na verdade, isso, não é do Ministério. Esse dado aqui é de uma pesquisa americana, que tem na nossa coletânea, lá da Le Monde. Teve uma imprecisão ali da citação. Mas veja, fala das consequências de modo bacana, fala do nível de açúcar, gordura, fala da questão da questão social, né? Perda de produtividade, discriminação no trabalho. Tem algumas imprecisões de linguagem, mas é um texto que traz uma lógica para o corretor. Então, se não houvesse uma organização desse texto, esse texto seria muito mais prejudicado. Exatamente. Né? Então, é um aluno que já se beneficiou do curso. Então, é isso que eu ia falar, a gente fica um pouco vergonha, mas é o curso fazendo efeito aqui mesmo. Porque se tivesse com essas algumas imprecisões de linguagem e sem essa organização, daí seria uma nota muito baixa. Seria uma nota baixa, mas é um texto que já tem um repertório, inclusive o repertório que a gente passa. Então é um texto bacana. Esse aluno se beneficiou muito do curso que fez. Exatamente. Com seriedade. Exatamente, é isso. É fazer o curso e levar a sério e produzir o texto. Exatamente. Né? E já tinha feito o primeiro texto, que é sobre o bullying, né? Daí fez o segundo sobre a obesidade. Se perde um pouquinho de nota em competência 1 e 2, 1 e 4, na competência 2 e 3, retoma ali. E agora a gente espera as medidas de solução. Exatamente. Já existem medidas sendo tomadas pelo governo para que as taxas de obesidade diminuam. A proibição da venda de refrigerantes e alimentos gordurosos em escolas e estádios e o aprofundamento de esforços para a inclusão de orientação nutricional base para a melhora da saúde. Outras formas para o incentivo à diminuição da obesidade é a sociedade buscar exigir instruções nos rótulos sobre tudo o que existe nos alimentos e seus prejuízos. O governo pode incentivar a saída do sedentarismo com a multiplicação de academias ao ar livre e a melhora de parques para um melhor conforto, e as escolas juntamente também podem podem de maneira implícita em todas as disciplinas discutirem a importância de se ter hábitos alimentares mais saudáveis e incentivar a prática de atividades físicas. Juntando todas essas práticas, as taxas de obesidade do país podem diminuir e até mesmo se extinguir com o passar dos anos. Veja que legal, então. O começo do curso, é a segunda proposta, né? Então tem um caminho, já teve um caminho, já foi percorrido esse caminho, esse aluno manda muito texto. Já está melhor, mas o que a gente queria pontuar aqui? Então mostramos um texto nota 1000. Agora esse texto não é nota 1000, mas é um texto muito bem estruturado. O legal aqui é que as medidas de solução são muito bem específicas, né? Todas as medidas de solução falam, o Estado tem que fazer assim, dessa maneira, tem que promover isso, aquilo, as pessoas também. Então é um texto que vai ganhar nota em medida de solução. Perde nota em coesão, tem alguns problemas de pontuação, tem alguns problemas de acentuação, de concordância, mas é um aluno que ganha em conteúdo e ganha em repertório. E ele facilita a vida do corretor nessa estruturação. Né? Vamos dar nota então? Vamos dar nota. E antes de a gente dar nota, manda pergunta aí, né? Quem tá online, eu sei que a Suelen tá online, a Amanda tá online, o Matheus Padilha tá online também. Doutor! Né? Mande perguntas, por favor. Você tá online, Matheus. Maria Eduarda também tá online, né? Isso que eu consigo ver aqui. A Tamara Moreira também. Gente, vai mandando aí pergunta que a gente vai responder vocês. Tá? Isso. Então, esse aluno aqui não tiraria 200 na norma padrão. Não tiraria 0, certo? Não tiraria 160. Exatamente. Não tiraria 40. Com certeza. Né? Está entre 80 e 120. E 120. Eu diria que mais para 120 do que para 80. Eu vou pegar a calculadora aqui em algum lugar. Tá aqui no meu celular, tem calculadora. Porque você vai começar a falar com ele. 120. Ó, a Yara também. Oi, Yara. Oi, Yara. Tudo bem? Então, o aluno que tiraria 120, mais ou menos, em norma padrão. Quanto que esse aluno tiraria na competência 2? A competência 2 é o gênero dissertativo, argumentativo e as áreas do conhecimento. Eu
diria que tiraria, se não tirar 200, tira 160. Exatamente. Né? Tanto na competência 2 quanto na 3. Exatamente. Conteúdo bem bom, texto organizado, um texto que tem problemas de coesão, mas um texto bom, texto organizado. Exatamente. Também tiraria perto de 200, talvez 160. 160, isso aí. Na coesão perderia um pouquinho mais de nota. Exatamente, estaria no 80, 120. Mais pro 80. Exatamente. Talvez. E nas medidas de solução, eu diria que ficaria em torno de 200 também. Né? 160, 200. Né? Quanto que esse texto ficaria, então? Então, ele fica mais ou menos, né, entre 680 e 720, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É um texto que fica fácil de consertar. É um aluno que, se continuar produzindo, vai fazer um texto nota 1000 muito em breve. É um aluno que está levando com seriedade, e o grande mérito é esse, né? Com certeza. Produzir o texto com seriedade. Seriedade, seguindo as nossas orientações do curso, né? E produzir sempre. Fazer sempre o texto e tal. Lembrando, né, que a redação é um trabalho bastante artesanal, então toda semana você tem que fazer, toda semana você tem que produzir, porque não adianta nada, eu te mostrei um texto nota 1000 aqui, adianta você copiar esse texto? Não adianta. Primeiro que o tema é outro, e depois que esse é o texto da pessoa, e não você tem que incorporar essa estrutura, né? Esse jeito de produzir. E o importante é você entender que essa produção de texto, escrever nesse nível, escrever organizado e chegar na nota 1000, independe de onde você está partindo, mas depende de onde você quer chegar. Né? Então, que bonito isso! Fernando Pessoa. Treinei bacana aqui. Fernando Pessoa. Né? Acordei inspirado hoje. Então, independe de onde você está, depende de onde você quer chegar e como você vai chegar nisso. E a gente está aqui para isso, para te ajudar, para mostrar a você que é possível realmente tirar uma nota 1000. Na verdade, você não precisa nem tirar a nota 1000, a nota 900, a nota 800. A partir de 800 é uma nota que consegue entrar em qualquer universidade boa. Exatamente. Né, Matheus Padilha? Não é verdade? Com certeza. Isso, então, né? E o que tem que fazer agora? Continuar seguindo a gente e, claro, fazer o curso. Então, lá no redaçãodecampeão.com.br você encontra várias dicas de gramática, você encontra vários textos de atualidade, você encontra o nosso curso online com uma aula grátis para você ver como funciona o nosso método, e é isso que vai te levar à nota 1000. Repertório e estrutura. E o que é importante, assim, essa parte comercial, até esse mês de julho, a gente tem um preço ainda promocional, né, o curso completo, por um preço bastante bacana, você encontra lá, e a possibilidade de mandar redações retroativas. Né? A partir de agosto não vai mais ser possível. Daí é só a partir daquela data, os temas daquela data, né? Exatamente, você não pode mais ficar mandando o texto do curso inteiro. Você vai poder ter acesso, vai ver todas as aulas do curso inteiro, mas não pode mais ficar mandando redações para trás, porque o volume está crescendo muito de correção, tem muita gente assinando, né? E se chegar ali em setembro, mais gente ainda assinar e quiser mandar tudo e traz, o volume não dá. E até porque a pessoa não vai conseguir fazer isso, exatamente, né? Então o nosso objetivo é fazer você entender da importância. E não adianta você assinar o nosso curso tipo 20 de outubro e fazer 18 redações e mandar. Não adianta nada. O trabalho é constante e o trabalho é lento também. De certa forma é lento. Então tem que assistir, ver de novo, acompanhar, ver os nossos vídeos, mandar o texto, seguir as orientações da correção e ver isso. E o mais importante, entender que é possível para todo mundo. A gente já trabalhou com vários tipos de alunos, com alunos excelentes que precisavam tirar uma nota absurda, com alunos medianos que precisavam melhorar e com alunos que tinham bastante dificuldade e precisavam tirar nota muito boa, né? E conseguiram avançar, conseguiram ir bem. Ó, tem uma pergunta aqui. Um pretexto ajuda a aumentar a nota final? E aí? Então, a gente fala isso no curso, né? O pretexto... O que é pretexto, primeiro? Primeira coisa, vem antes do tema. Então é algo análogo ao tema, mas não é o tema em si. O pretexto, ele pode ajudar a ganhar nota desde que ele tenha pertinência. Se ele for algo muito desconectado, ele pode piorar a tua nota. Vou dar um exemplo. Essa semana mesmo eu peguei um texto para corrigir sobre maioridade penal e o pretexto era sobre mulher. Sobre mulher.
Então, o que a mulher tem a ver com a maioridade penal? O aluno não conseguiu me explicar o que tinha a ver, eu não consegui entender, é um texto que perdeu nota. Não precisava daquele pretexto, podia ter entrado direto no tema. Ou às vezes você vai citar uma música, um tema que não encaixa. Não encaixa. Então, a simplicidade pode te dar nota também. Não tenha medo de começar pelo tema, de ser um texto simples e objetivo. Tem pretextos ótimos, a gente vê pretextos talvez, digamos que o melhor texto de todos, assim, talvez tenha um pretexto. Eu vi essa semana o tema da UEPG, que é um vestibular bastante importante aqui do Paraná, né? Que era sobre tristeza, sobre minimizá-la, exaltá-la, algo assim. Uma aluna passou o texto dela e o texto dela começava falando do livro Fahrenheit 451. Aí, o que tem a ver exatamente? Tem a ver? E o texto tem tudo a ver. Ela conseguiu articular muito bem as ideias. Então, aí sim. Então, tudo depende de do teu conhecimento sobre o tema. Então, o que eu sempre oriento é o seguinte: se você tiver a ideia, né, se você lê o tema ali e fala, eu sei o que falar, maravilha, usa o pretexto. Se você não tiver, não gaste tempo com isso. A gente mostrou 2 textos, inclusive o Nota 1000 aqui, que começam com o tema. Não tem problema, não é vergonha fazer isso. Vergonha é você gastar um tempão tentando achar um pretexto, não conseguir, daí fazer um texto correndo. Perfeito. Né? Isso é vergonha. Beleza, gente? É isso aí? Então, continue com a gente. Agora, você aí que ficou até agora, agradeço imensamente. Compartilha isso, chama o seu amigo para curtir também. Mostra para o outro, lembrando que o Enem, você não concorre diretamente com ninguém, então não tem problema. Vamos fazer essa corrente do bem, vamos chamar mais gente para aprender a fazer texto. Você, pai e mãe aí de alunos do ensino médio, comece a se preocupar com a redação do seu filho. A gente tem muitos alunos que já estão pensando nisso no primeiro ano do ensino médio, porque a redação é uma nota fundamental no processo seletivo. E agora é Dia dos Pais, tá chegando o Dia dos Pais. É um bom presente. Bom presente que você pode dar pro seu pai o quê? Não o curso, pedir o curso. E fala assim, pai, dessa vez, ao invés de te dar um presente, eu quero que você me dê um curso. Ele vai ficar muito feliz, porque você está pedindo um curso de redação, não é isso? Não senti firmeza no seu. Eu tentei fazer um negócio que não é certo. Mas veja que legal, para um pai é isso. Você não está pedindo dinheiro para balada, para fazer um curso de redação. Qualquer pessoa quer investir na educação do seu filho, sobretudo agora em momentos de crise, né? A gente está vendo um momento de crise, o que vai diferenciar o teu filho? É a educação. O nosso curso. O nosso curso. Até porque ele é barato, então em tempos de crise dá para fazer uma redação de Até final de julho ele é mais barato ainda. É verdade, depois disso vai ficar um absurdo, né? Legal, daí sobe então. o dólar, daí o curso também, porque é tudo em dólar aqui, né, entendeu? Esse estúdio aqui, na verdade a gente fala que é em Curitiba, mas é em Miami, tá? Então, né? E a plateia se levando, tchau! Muito bem. Loucura! Loucura! Muito obrigado. 7 horas estamos em sala. Com certeza. Até às 23. Meu amor, é isso aí. Beleza? Obrigado. Galera, super boa noite. Obrigada por ficar aqui com a gente. A gente faz mais desses outras vezes. Valeu, a gente se vê. Tchau, tchau.